Graça e paz, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja bem-vinda a esse nosso momento de intimidade com a palavra do Senhor, onde o Espírito Santo nos fala diretamente ao coração. Quero começar com uma pergunta muito direta que define a nossa vida espiritual. O que você carrega na sua bagagem hoje? Liberdade ou um peso que te arrasta? Muitas pessoas na igreja vivem uma luta constante e dolorosa. Elas amam a Deus, querem fazer o bem, mas sentem-se presas por hábitos antigos, por pensamentos repetitivos, por aquelas faltas que chamamos de pecado. E como se estivessem tentando caminhar na estrada da fé por uma âncora invisível amarrada ao tornozelo. Essa luta gera culpa, cansaço e muitas das vezes nos leva a duvidar na nossa salvação. Mas a Escritura nos revela o segredo para quebrar esse ciclo vicioso. Não é por força de vontade, não é por uma oração mágica, mas é por uma conexão permanente e vital em Jesus Cristo, por uma comunhão e um relacionamento através de Jesus Cristo. O tema da nossa reflexão de hoje nos leva ao coração do Evangelho, onde o apóstolo João nos ensina sobre a vida que flui dentro de Cristo. Está em 1ª carta de João, capítulo 3, no verso 6. Assim diz: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu e nem o conheceu. Essa não é uma palavra de condenação, mas de libertação. Ela nos aponta o caminho para viver uma vida abundante que Jesus conquistou na cruz por nós. E vamos mergulhar em duas verdades profundas sobre esse ato de permanecer em Jesus Cristo. A primeira parte dessa palavra diz: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. A chave aqui está na palavra permanece. No original grego do Novo Testamento, significa viver em, morar em, estar ligado permanentemente em alguém. Pense em um galho e um tronco. Se o galho permanece no tronco, na árvore, a vida flui do tronco, a vida flui da árvore para o galho. E ele não precisa se esforçar para produzir fruto. Ele simplesmente manifesta a vida que está dentro da árvore através do galho. Quando você pertence em Jesus, quando você permanece em Jesus, o seu corpo não é mais um campo de batalha isolado. Ele se torna um templo ligado à fonte da água da vida. A natureza de Cristo flui para você e a prática do pecado se torna incompatível com a sua nova natureza. Observe bem, a Bíblia não diz que você nunca cometerá um erro novamente ou cairá em uma fraqueza. Somos seres humanos, sim, e temos o pecado original que vamos carregar até Cristo aparecer nos céus. Mas ela nos diz que você não pratica o pecado. E há uma diferença muito crucial nessa passagem. Cometer um erro é um evento isolado, uma quebra na qual você se arrepende imediatamente e se levanta. Praticar o pecado é um estilo de vida, é a sua residência espiritual, onde o pecado é a sua regra e a frequência e o padrão do seu comportamento. A vida em Cristo muda o seu endereço espiritual, muda o seu estilo de vida. Se você permanece nele, o pecado não é mais a sua casa, e o seu desejo mais profundo é a santidade. A luta que você enfrenta não é mais de um escravo, mas de um filho que se recusa a voltar para a senzala, para a cela novamente. A segunda parte desse versículo que meditamos: qualquer que permanece em pecado não ouviu e nem o conheceu. É um alerta de amor. Aqui João nos confronta com autenticidade a nossa fé. Ele está dizendo: se a sua vida ainda está embutida e relacionada na prática do erro, talvez você não tenha sido ou não tenha tido um encontro real com Jesus, ou um relacionamento com ele se tornou superficial.
Ter visto e ter conhecido a Jesus não é apenas ter ouvido falar dele, nem ter frequentado a igreja a vida inteira. É ter tido um encontro transformador que altera o seu caráter de dentro para fora. A bússola moral e a sua direção de vida está relacionado a Cristo Jesus. É como conhecer o sol. Você não conhece apenas lendo sobre ele, você conhece o sol sentindo o seu calor. Quem realmente viu a Jesus e conheceu o seu amor, não consegue mais conviver com a escuridão do pecado. O pecado perde o seu apelo porque a glória de Cristo é mais atraente na sua vida. Permanecer em Jesus é manter o nosso coração sensível à sua presença e falar com Ele ao longo do dia. É ler a sua palavra não como um dever, mas como uma conversa com o nosso amado. Esta é a fonte da força que nos liberta da atração do pecado. A liberdade vem da intimidade com Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, o maior desejo que Deus tem para você hoje não é que você seja um super-herói na área espiritual, mas que você seja um permanecedor, que você se ligue nele de uma forma tão completa que a vida dele seja a sua. Você conhece alguém que está exausto de lutar contra um vício, contra a amargura, contra um mau hábito? Alguém que está desistindo porque sente que não tem força mais para lutar e para mudar de vida? Envie essa mensagem para essa pessoa e diga a ela que a solução não é se esforçar mais, mas é ter um encontro pessoal com Jesus e permanecer nele. Convide essa alma cansada a trocar a luta pelos braços pela comunhão do coração com Jesus Cristo. Seja um instrumento de ânimo e de uma nova direção para uma vida hoje. Vamos orar? Jesus Cristo, nós te agradecemos pela graça que o Senhor nos permitiu de ser salvos, de ter um relacionamento com o Senhor mais um dia, de pertencer e permanecer em Ti mais uma vez. Reconhecemos que a nossa luta contra o pecado é só vencida quando estamos na Sua fonte, quando nós estamos no Senhor, que é a nossa fonte da vida. Neste momento nós declaramos que o nosso endereço é o Teu coração, e que a Tua vida e que a Tua presença flua tão intensamente em nós, e que a prática do pecado perca toda a sua força e atração em nossa vida. Dai-nos a sensibilidade do Espírito Santo para Te ouvirmos e para obedecermos a Tua voz, e para que a Tua força venha sobre nós para caminharmos no Seu caminho. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E que você viva esse dia, essa tarde, essa noite, seguro e livre, dentro do seu amado e Salvador, Jesus Cristo.